Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Quintas de Clique. Eu sou o Luiz Pitinini, diretor de alianças e canais da Clique para a América Latina. O desempenho de uma solução tem impacto direto na experiência do usuário. Muitas vezes a demora na obtenção de uma resposta pode gerar no cliente uma péssima impressão sobre a solução e, consequentemente, uma resistência à adoção mais ampla dentro da empresa. O fato da Clique trabalhar em memória com as aplicações oferece já de começo uma vantagem em relação à concorrência. Entretanto, existem opções para melhorar ainda mais esse desempenho, e o assunto de hoje do Quintas de Clique é justamente uma dessas soluções, o ClickSense Scalability Tools. O Guilherme Leite vai nos apresentar esses detalhes dessa ferramenta e ensinar a utilizá-la para melhorar, para otimizar os projetos dos nossos clientes. Como sempre, antes de começar, vale lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A, e essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Lembro também que no nosso canal do YouTube, youtube.com/clickTipsForPartners, já está com os vídeos anteriores do Quintas de Clique, inclusive os da última semana. Sem mais, Guilherme, passo a bola para você. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Quintas de Clique. Meu nome é Guilherme Leite, sou responsável pela parte de capacitação de parceiros aqui na América Latina. E no Quintas de Clique de hoje, como o Pete comentou, eu vou falar um pouquinho sobre o ClickSense Scalability Tools. Para quem vem acompanhando essa série de Quintas de Clique, eu falei de uma série de ferramentas para conseguir atingir melhores práticas em projetos, para conseguir identificar problemas que a gente tem numa aplicação, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre performance de servidor. Bom, o que é exatamente o Scalability Tools? Como eu comentei, ela está relacionada à performance do servidor, então é uma ferramenta que proporciona cenários e análise de desempenho no servidor. Quando que a gente usaria isso em nossos clientes? Às vezes eu tenho um cliente que ele vai expandir uma base de usuários, está entrando num projeto novo, e vai ter uma grande adesão, o projeto é grande e tudo mais, ele tem alguma dúvida, queria entender e verificar se o servidor que ele tem, seja um servidor que ele já possui e está utilizando hoje em produção, ou até mesmo um novo servidor com uma configuração maior, vai atender esses novos usuários, ou vai atender essa demanda específica que ele precisa. Como que poderia ser feito isso caso eu não usasse uma ferramenta como essa que é o Scalability Tools? Eu teria que simular esse tipo de cenário com muitos acessos. E a ferramenta ela faz exatamente isso. Ela auxilia a gente a simular situações de acesso simultâneos de muitos usuários. E quando eu falo muitos usuários, podem ser 5, 10, 1000 usuários, enfim. A gente consegue simular uma situação mais real possível, próximo ao cenário do cliente. Em linhas gerais, como que essa ferramenta funciona? Olhando aqui à esquerda, eu tenho um computador, ou seja, um laptop ou um servidor, que vai ser nossa máquina cliente. Qual que é a ideia dessa ferramenta? A gente acessar o servidor de ClickSense, nosso ClickSense Enterprise, e simular esses acessos simultâneos que a gente teria de N usuários. O que a ferramenta proporciona? A gente consegue criar um pool de usuários, e aí a gente consegue fazer uma sequência de comandos e disparar isso para o nosso servidor. Então eu vou subir 1, 10, 20 usuários e fazer seleções no aplicativo, expandir uma dimensão, limpar uma seleção, criar um bookmark, enfim. Eu vou fazer exatamente simular um cenário de uso no nosso servidor. E uma vez que eu faço isso, eu consigo coletar os logs de tudo que eu fiz para depois analisar numa outra ferramenta que eu vou falar mais para frente. Eu posso também analisar, inclusive, logs do servidor, eu consigo ter uma visão muito mais aprofundada, entender o que está acontecendo tanto no meu servidor, olhando os logs do Windows, como os logs que a gente vai recolher aqui dessa ferramenta. E como que a gente consegue fazer download dessa ferramenta? O que eu tenho que fazer, onde eu acesso para começar a utilizar essa ferramenta? Eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação e mais uma vez eu venho para esse site que eu já falei algumas outras vezes, que é o Diagnostic Toolkits. Aqui eu tenho diversas outras aplicações que eu já comentei em quintas de clique anteriores, e eu tenho aqui uma seção do próprio Scalability Tools. Tem uma breve explicação, tem alguns vídeos interessantes do Mark Spitzmiller mostrando como funciona essa ferramenta, o que vocês precisam fazer para configurar.
E aqui eu tenho um link da community, que é onde eu consigo fazer download do Scalability. Quando acesso esse link, eu tenho aqui todo o changelog com todas as versões, né, dessa ferramenta. E eu tenho o Scalability tanto para Vue como para Sense. Eu posso fazer download aqui desse zip para ClickSense. Eu já fiz o download, eu tenho ele aqui numa pasta. E um ponto interessante é, quando a gente faz download do Scalability, vai vir um zip, a gente tem que desbloquear esse zip para poder descompactar. Uma vez que eu descompacto, eu tenho toda essa hierarquia aqui de pastas. Aqui eu tenho a aplicação em si do Scalability e eu tenho algumas outras pastas que eu vou comentar mais para frente que também são importantes. E o que eu preciso fazer no meu servidor para poder utilizar o Scalability Tools? O que eu preciso modificar? O que eu preciso fazer? Como comentei no slide, eu vou ter um pool de usuários que vão acessar esse meu servidor. E para esses usuários acessarem, como vão ser usuários fictícios, entre aspas, né? Eu vou gerar um pool de usuários aqui no momento. Eu preciso criar um virtual proxy para que esses usuários acessem o virtual proxy e assim eu consiga fazer com que todos os usuários acessem as minhas aplicações. Neste caso, eu venho aqui em Virtual Proxy, eu já criei um Virtual Proxy, vocês podem clicar aqui em Create New, e eu criei aqui um Virtual Proxy utilizando o header. Então, fazer a autenticação aqui utilizando o header. E algo que é importante eu deixei aqui o Static User Direct como um nome qualquer, eu coloquei como Scalability, vocês podem pôr outro nome. O importante é criar esse Virtual Proxy aqui para que esses usuários fictícios consigam acessar. Vou associar, claro, esse Virtual Proxy a um proxy, então só tenho o Central Proxy aqui para deixar rodando. E o próximo passo que eu preciso fazer os meus usuários vão acessar o Virtual Proxy, só que eles vão precisar, obviamente, de uma licença para acessar o ClickSense. Então vão ser usuários Analyzer que vão precisar de uma licença. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma regra de acesso aqui nesse meu caso. Então eu vim aqui em Analyzer Access Rules e eu criei uma nova regra de acesso, onde eu marquei aqui que usuários que vierem do User Direct chamado Scalability podem acessar e atribuir uma licença de Analyzer. Um ponto que pode surgir dúvida bom, mas eu tenho aqui o meu servidor, está com todas as licenças alocadas, o que eu posso fazer, etc. Eu posso tanto utilizar uma licença temporária para conseguir fazer esse teste, mas se for o caso de eu estar utilizando uma chave assinada, né, o SLK, eu consigo remover os usuários que estão com a licença atribuída e já atribuir outro imediatamente. Eu não tenho o tempo de quarentena, né, como a gente tinha quando utilizava antes. Então, se estiver usando SLK, uma chave assinada, eu consigo ter isso de uma maneira mais fácil. Eu consigo manipular as licenças dos usuários. Então, essa é uma dica para vocês. Outro ponto importante o Scalability Tool, como eu comentei, é uma ferramenta para verificar a performance do servidor, então ver como o servidor se comporta com inúmeros acessos simultâneos, justamente para gastar realmente o servidor, né? Entender, fazer um estresse nele e ver se ele vai suportar essa quantidade de usuários que a gente está colocando no servidor. Então, um ponto importante é fazer esse teste, obviamente, fora do horário. Então, a gente pegaria isso durante a noite, fora do período de expediente, para poder rodar o Scalability e ver realmente como ele vai funcionar com os usuários acessando. Caso contrário, eu ia acabar competindo com o que já está em produção. Então, eu teria os meus usuários simulados aqui fazendo as seleções e tudo mais, competindo com o ambiente de produção em si. Eu poderia ter um impacto grande nisso. Bom, uma vez então que eu já criei aqui meu Virtual Proxy, associei a um proxy e já criei uma regra para atribuir as licenças, né, para esses usuários, eu posso acessar o Scalability Tools, que está aqui na pasta que eu comentei com vocês. Eu já tenho ele aqui aberto e logo quando a gente entra aqui no Scalability, a gente já tem algumas opções aqui em cima. O que a gente precisa fazer? Como eu comentei, é uma ferramenta para simular acessos em uma aplicação no meu servidor. Então eu preciso criar um cenário. O que é esse cenário? Eu vou criar um cenário onde eu vou estipular alguns parâmetros de acesso a um aplicativo e colocar o passo a passo do que esses usuários fictícios vão precisar fazer nesse aplicativo. Como eu faço isso? Eu clicando aqui, eu vou clicar num novo cenário, vou pegar minha release que eu estou aqui utilizando, que é setembro de 2020.
E aqui, primeiro ponto que eu tenho que preencher aqui na parte superior as informações do meu servidor. Então, o que eu precisaria colocar aqui? O header name, isso da onde eu vou pegar essa informação. Eu vim aqui em VirtualProxy, vou abrir aqui meu VirtualProxy e eu tenho o header name, exatamente esse nome que vocês colocaram aqui. Eu vou passar o prefixo, também eu vou obter aqui do prefixo dentro do VirtualProxy. A porta eu vou usar 80, que é a que eu estou utilizando. E aqui eu tenho que selecionar um aplicativo e passar o nome do servidor. O nome do servidor, no meu caso, ele é ClickSense. Eu tenho que selecionar qual aplicativo que eu vou utilizar. No meu caso, eu tenho um aplicativo aqui que ele está na Stream Everyone. Então, vou selecionar a Stream. Eu tenho N aplicativos aqui. Uma sugestão para vocês é, se o cliente ele tem um aplicativo grande, ele quer simular exatamente um estresse nesse aplicativo, que é um novo projeto, muitos usuários acessando, utilizem, obviamente, esse aplicativo para fazer essa simulação. Eu vou habilitar aqui para ver o App ID, para poder passar lá. Eu também poderia colocar o nome do aplicativo em si. Então aí fica a critério de vocês, pegar o nome ou passar o App ID. Vou colocar aqui o nome do meu aplicativo. E eu preciso salvar esse meu template. Então vou colocar aqui como Quintas Webs. E agora eu preciso conectar no meu servidor e, obviamente, conectar nesse meu aplicativo. Conexão foi feita com sucesso. Logo eu estou passando aqui com esse Virtual Proxy, utilizando esse header, conectando nesse aplicativo. E eu vou clicar nesse botão aqui para ler a estrutura do aplicativo. Entender lá as dimensões, os gráficos que eu tenho, que consigo fazer seleção. Então vou selecionar aqui para trazer esse app struct, como eu comentei, clicando aqui. E depois eu tenho uma série de parâmetros mais aqui para baixo. O que são? Primeiro ponto, eu tenho aqui o test settings. Como eu comentei que eu vou fazer um cenário, simulando o acesso, eu preciso definir o tempo que eu vou fazer esse estresse, o tempo que eu vou ficar acessando meu servidor com esse cenário. Se eu deixar aqui com -1, que é o padrão, isso é infinito, então ele vai ficar rodando aqui. Senão eu posso definir em segundos, por exemplo, 3.600 segundos. Vou definir aqui 1 hora para ficar rodando esse aplicativo para simular esse teste, esse estresse. O número de interações, também aqui eu posso definir. E aqui o nome do usuário que vai acessar. Tá? Como Exerciser, poderia ser qualquer nome de usuário que vai acessar, que ele vai ser criado lá automaticamente e atribuir uma licença a esse usuário. Ok? Abaixo eu tenho Work Settings, onde eu consigo colocar aqui o número de usuários concorrentes. Então, no caso de vocês, agora eu tenho um grande número de usuários que vão acessar essa aplicação, eu tenho 500 usuários concorrentes, coloquem aqui o parâmetro, que é o parâmetro real que o cliente espera que acesse essa aplicação, que acesse esse servidor. Vou colocar aqui 100 usuários. E aqui eu tenho o Ramp Up Delay, ou seja, o tempo que eu vou esperar para cada usuário abrir uma sessão. Ou seja, não vou colocar aqui 100 usuários de uma vez. Então, eu vou colocar aqui o tempo que eu vou esperar para que cada usuário faça e abra uma sessão. Obviamente, dentro desse meu período de tempo que eu tenho aqui de 1 hora, 50 minutos, enfim, é o tempo que vocês vão definir. E mais abaixo, eu tenho aqui um botão onde eu vou agora criar o meu cenário. Eu vou adicionar itens. O que isso quer dizer? Eu posso clicar tanto aqui, como posso clicar com o direito. Então, vou começar a colocar as ações para os meus usuários que eles vão fazer nesse cenário. Por exemplo, a primeira coisa que eles vão fazer é selecionar uma pasta. Como eu já marquei ali e li a estrutura do meu aplicativo, ele já traz aqui os nomes, então tem essas 3 pastas. Eu quero que o usuário acesse essa pasta, que é essa do dashboard. Fazendo isso, eu quero que ele faça uma outra atividade. Quando a gente pensa num cenário real, o usuário ele não começa a selecionar aqui, seleciona ali, muda de pasta, exporta, enfim. Ele sempre vai ter uma interação para entender a informação que está ali por trás.
É difícil um usuário ficar clicando sem parar, não é um cenário real isso. Então o que a gente precisa fazer é adicionar um timer delay, ou seja, esse meu usuário, após selecionar essa sheet aqui, entrar no dashboard, ele vai esperar aqui em segundos um tempo para poder fazer uma próxima interação. Então, às vezes eu posso colocar aqui até como 27 segundos, enfim, eu consigo passar aqui um parâmetro para que esse meu usuário espere para até fazer a próxima interação. Então, isso daqui também é uma outra coisa muito importante para simular um cenário real. E depois disso, vou fazendo outras ações. Então, esse usuário agora que acessou aqui, ele vai fazer uma seleção. Vai fazer uma seleção onde? Nesse list box de UF, e ele vai pegar aqui um valor. Tem N informações, N opções que eu tenho ao fazer uma seleção. Eu posso pegar um valor específico, eu posso pegar um valor totalmente aleatório, pegar um valor aleatório dentro daquilo que está como enable, que seria aquilo que está em branco, né, nas cores do ClickSense, branco, verde e cinza. Então, vou marcar aqui que ele vai selecionar qualquer valor que está em branco, qualquer valor possível, mínimo de um valor, vou falar que no máximo 10 valores que ele vai selecionar. E aí, mais uma vez, um usuário faz uma seleção, ele aguarda um tempo até tomar a próxima ação. Aguardou esse tempo, ele vai depois fazer alguma outra seleção, seja mudar de pasta, seja acessar uma tabela dinâmica, e aqui eu consigo marcar qual que é essa tabela dinâmica, e inclusive marcar o que eu quero que ele faça, seja selecionar algumas células, expandir essa minha tabela para poder visualizar mais informações. Então eu consigo marcar aqui N cenários. Uma vez que eu defini o meu cenário realista dos usuários que vão acessar, ou seja, agora eu defini aqui o meu cenário com todas as ações e essa ação vai ficar rodando em 3.100 segundos, uma hora, criando aqui N usuários, até 100 usuários concorrentes, fazendo todas as ações para estressar realmente o meu servidor e poder acompanhar, eu preciso executar essa minha tarefa. Eu posso clicar aqui e pedir para executar. Uma vez que eu peço para executar, ele vai gerar todas as informações aqui e vai gerar um log de tudo isso. Então ele vai gerar aqui meu script e vai fazer toda essa simulação e, claro, sempre esperando o tempo de resposta e tudo mais. Eu já tinha aqui um outro script pronto, que é esse QS, que eu tinha inúmeras ações aqui que foram feitas, já executei tudo mais. Então é ele que a gente vai ver todas as informações. Aqui em cima, além da parte do criação de cenário, eu consigo executar, obviamente, cenário. Tem a parte de test scheduler, onde consigo fazer essa programação aqui. E eu tenho também a parte de regression analysis, onde eu consigo, depois de rodar um ou dois testes, eu tenho uma baseline e eu faço uma comparação com outro teste, justamente que foi feito aqui. Então tem uma série de opções aqui em cima. Uma vez que eu criei meu cenário, eu posso somente utilizar os logs dessa aplicação para poder analisar, como eu posso também pedir para executar e simplesmente monitorar aqui no meu servidor a performance. Então, eu vou acompanhar aqui a performance, quanto que ele está gastando de CPU, quanto que ele está gastando de memória à medida que esses usuários vão entrando. Ou eu posso coletar também algumas informações de log do próprio Windows para poder depois jogar no aplicativo e acompanhar, fazer uma comparação do teste que eu estou rodando e do log do Windows. Se vocês quiserem, nessa pasta que a gente faz download e depois descompacta, tem uma pasta chamada documentação, onde eu tenho aqui esse XML, que é exatamente um template para você importar no seu servidor de Windows, para fazer esse monitoramento no Windows. Então já trouxe aquele arquivo para cá, e eu estou dentro de Computer Manager. Eu tenho na parte aqui Performance Data Collector Sets User Define, que define pelo usuário, e eu importei essa programação para poder monitorar, e é justamente esse chamado ClickSense. O que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar aqui para poder utilizar esse Performance Counter para poder monitorar do que está acontecendo. Então, vamos supor que eu inicie aqui. E aí depois o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Scalability Tool
e pedir para rodar ou programar, enfim, para rodar essa série de ações que eu fiz aqui no meu Scalability Tools. Uma vez que eu rodei isso aqui por 1 hora, monitorei tudo isso no servidor por 1 hora, eu posso simplesmente parar de monitorar, de pegar esse Performance Counter, que agora eu já fiz os meus testes. Bom, feitos os meus testes, eu peguei as informações que eu coletei aqui, né, que estão dentro de Perf Logs Admin ClickSense, eu obtive esse CSV. Também peguei as informações que estão que foram feitas aqui, né, da minha execução do Scalability Tool. Peguei essas informações, joguei para o meu servidor de Sense e importei uma outra aplicação, que é uma aplicação do Analyzer. Deixa eu voltar aqui no Diagnostic Toolkit. Eu tenho aqui esse outro link, onde eu consigo pegar o Scalability Results Analyzer. Então ele vai justamente monitorar os logs do meu servidor, aquele CSV que ele foi gerado dentro do Windows, como monitorar os logs aqui também que foram feitos pela ferramenta do Scalability Toolkit. Faço o download dessa ferramenta, eu vou ter um QVF, como a gente vê aqui dentro. Eu vou importar esse QVF no meu QMC. Eu já fiz isso aqui. Então eu consigo abrir aqui o meu hub. Abrir aqui o meu servidor. E eu tenho esse documento que eu já importei, que é para verificar os dados. Bom, aqui ele utiliza, como vocês podem ver, o libdatafiles. Se vocês apontarem corretamente e inserirem aquelas informações que eu comentei para vocês, tanto aqui das execuções como o CSV do meu servidor, que eu tenho aqui a parte de monitoramento. Vou abrir aqui o servidor para mostrar para vocês. Eu tenho aqui o CSV, como eu tenho a parte de Exerciser, que eu tenho esses logs do próprio Scalability Toolkit. Então eu já tenho isso aqui definido, essas informações. E agora eu posso vir aqui no meu aplicativo e simplesmente carregar esse aplicativo para ele já ler todas as informações. Carregando o aplicativo, ele é bem rápido, dependendo da quantidade de logs que vocês têm, né? Quantidade de tempo que ficou rodando esse aplicativo. Ele vai popular o aplicativo e eu tenho aqui diversas análises para monitorar tanto o que a gente coletou do ClickSense, e se vocês importarem informações tanto da parte de dados simulados e de servidor aqui, vocês vão ter também essas informações populadas para poder entender e avaliar a performance do servidor, quando forem entrando mais e mais usuários, quando que realmente o servidor de repente chegou num limite de estresse, ou o servidor ele vai aguentar sem problema nenhum essa quantidade de acessos simultâneos que você estipulou. Enfim, é o final dessa aplicação, onde eu consigo monitorar tudo aquilo que foi feito e entender um pouquinho mais sobre as sessões e a performance do servidor. Voltando aqui para a nossa apresentação, algumas dicas do próprio Scalability Toolkit. Primeira dica que eu acho que é muito importante é não tentar começar no melhor cenário possível, né? Então você tenta começar um cenário que a gente fala de low load ou carga baixa, né? Uma baixa carga, que é justamente para você começar num cenário razoável. Vou colocar um número X de usuários, fazer determinadas seleções e tudo mais. E se isso for tudo legal, foi bem sucedido, você pode avançar para a próxima etapa e começar a incrementar esse seu cenário, para não começar já com um cenário extremamente complexo. Às vezes eu posso tentar conectar no meu Virtual Proxy, tentar rodar esse cenário, eu posso ter alguns problemas, né? O primeiro ponto a gente tem que olhar a questão de licenças, caso tenha algum problema, você tem que verificar se a licença está sendo atribuída para o seu usuário, verificar também se você consegue acessar esse Virtual Proxy pelo navegador. Então vocês conseguem no Firefox passar lá qual que é o proxy, Virtual Proxy vocês vão utilizar e ver se consegue pelo menos acessar o hub, e aí depois você volta lá para o seu ClickSense Enterprise no QMC e verifica se foi atribuída uma licença para esse usuário que você vai passar. Então fazer alguns testes, olhar os logs para entender se pelo menos está acessando esse Virtual Proxy. Se estiver acessando,
a gente consegue configurar depois lá no Scalability Toolkit. Como eu comentei, deu tudo certo. Comecei com um teste razoável, não tive problema nenhum. Vamos começar a aumentar essa carga de trabalho de acordo com o plano. E sempre, vocês vão fazer diversos testes, né, para estressar o servidor. Parem, analisem a performance, analisem de repente se uma seleção específica, algo aconteceu que alocou muita memória com esses usuários. De repente, para entender até se não é no aplicativo, tem algum tipo de problema. Enfim, se conseguem tirar aqui algumas conclusões importantes. Outras dicas. Importante usar um cenário realista com tempo de pensamento realista. Como eu mostrei para vocês, a gente vai colocar uma ação, selecionar em determinado objeto, um determinado valor ou um valor randômico. Nenhum usuário faz uma seleção e já começa a fazer uma outra coisa, já muda de passo e tudo mais. Isso não é um cenário real. No cenário real, o usuário fica ali 10, 20 segundos analisando a informação, vendo o que ele vai fazer agora, se ele vai expandir um objeto, se ele vai fazer uma seleção, se ele vai mudar de pasta. Então, cria um cenário realista, porque de nada adianta eu ter um servidor que foi feito para aguentar mil usuários. Eu faço aqui um cenário de 1000 usuários, mas que parece um bot clicando de qualquer maneira, sem nem pensar, fazendo um monte de seleção e tudo mais. Não é um cenário realista, não é isso que vocês vão ter no dia a dia, lá na prática. Outro ponto importante é estabelecer critérios de sucesso, ou seja, ter metas totalmente claras com o seu cliente. Qual é a quantidade de usuários que vão acessar o todo? Quais são os usuários simultâneos? Isso vai rodar durante o dia inteiro, vai ser esse acesso, vai ter um pico, então a gente tenta simular o pico para poder simular esse cenário real. Fazer algo muito próximo da realidade do cliente. E claro, salva tudo isso que vocês fizeram para depois vocês conseguirem analisar diversos testes que vocês fizeram e entender onde foi melhor, onde foi pior, o quão próximos estão da realidade do cliente. Um ponto importantíssimo, como eu comentei que a gente tem uma máquina que seria cliente, que é exatamente onde eu abri aqui o Scalability Toolkit, e eu tenho o meu servidor, eu tenho que ter essa máquina cliente separada, eu não posso usar o meu próprio servidor para rodar o Scalability e aí depois nele mesmo monitorar tudo isso, porque não é um cenário real. O servidor ele vai fazer dois trabalhos, de mandar os usuários, mandar as seleções e ao mesmo tempo receber essas requisições. Então, tem um servidor totalmente separado, de repente um servidor de desenvolvimento ou N máquinas do cliente para poder fazer essa simulação. E claro, mude uma coisa de cada vez. Não adianta, de repente, você tem um cenário A e você faz 30 modificações para o cenário B, deu algum problema para você entender qual foi esse problema, que de repente que ação que tomou que não fez sentido, que disparou a quantidade de memória, de CPU. Então faça uma coisa de cada vez, comece um cenário simples e depois vão aprimorando esses cenários. Bom, sobre a parte do Scalability Toolkits, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês usem somente quando necessário, quando tiver como eu comentei, um cenário novo ou o cliente tem algum problema de performance, queria ver se o sizing dele está adequado, vocês usem isso em seus clientes. E eu queria continuar aqui nas últimas informações, justamente para lembrar tudo aquilo que a gente falou nos últimos quintas de clique. Então foram uma série de quintas de clique, né, de sessões aqui com vocês, onde eu falei de N ferramentas e N situações que vão ajudar vocês que estão lá na ponta, que estão na consultoria, direto em contato com o cliente, para poder atendê-lo melhor, para poder ter melhor performance nos seus aplicativos. Eu comecei falando no Quintas de Clique número 8, se vocês entrarem no nosso YouTube, no canal Click Tips for Partners, eu tenho ali uma playlist só de quintas de clique. O número 8 eu falo de sizing melhores práticas. Eu falo desse nosso site Diagnostic Toolkits. Começo falando da parte do Application Checklist, que é obrigatório, sempre vocês vão entregar uma aplicação para o cliente, seja um projeto específico ou algo recorrente que estão fazendo, que é fazer um checklist de tudo que você fez nesse projeto e até mostrar para o seu cliente que você está de acordo com as melhores práticas. Teve um outro quintas de clique, que é o número 13, que eu falei sobre o Document Analyzer.
Então eu expliquei aqui nos detalhes todas as abas, tudo que a gente consegue absorver de informações do Document Analyzer, ver se os campos estão sendo utilizados, ver se os campos-chave, se eu tenho algum problema de chave sintética, quanto que cada campo está ocupando de memória, enfim, toda uma análise aprofundada do Document Analyzer. Depois, no quintas de clique número 15, que foi o último quintas de clique técnico que tivemos, eu falei do App Metadata Analyzer e do Connection Analyzer. Também aqui eu consigo monitorar, verificar, né, quais são os aplicativos, quanto que eles estão gastando de memória, falando de memória na parte footprint, quando o aplicativo sobe na RAM. E aqui até algo interessante que eu consigo, eu como administrador, visualizar N aplicativos, não é uma visão como eu tenho no Document Analyzer, que é específica, que eu visualizo todos os aplicativos que estão no meu servidor. E eu consigo entender até se os meus desenvolvedores estão trabalhando, seja nesse projeto específico ou como um todo na empresa, estão trabalhando com as melhores práticas, estão utilizando as melhores práticas e eu consigo ver se há algo que pode melhorar e até enviar esse report das situações dos projetos, dos aplicativos para os desenvolvedores. Também falei do Connection Analyzer, que também com melhores práticas é sempre importante monitorar o que está sendo feito no seu servidor, quais as conexões estão sendo feitas, se estão sendo utilizadas, se existem conexões duplicadas, enfim, já algo importante também aqui para melhorar a performance do servidor. E no dia de hoje, que seria o quintas de clique número 17, eu falei exatamente do Scalability Toolkit, onde eu consigo simular esses acessos de usuários simultâneos no meu servidor, interagindo com uma aplicação, fazendo seleções e tudo mais. Pensando numa linha do tempo, né, como que cada um deles aqui se encaixam, começando aqui pela esquerda, quando eu tenho um cliente novo, ele não tem conhecimento de clique, ele vai começar a trabalhar com ClickSense, e aqui eu estou falando de um ClickSense Client Managed, que é, claro, gerenciado pelo cliente, mas estou falando de SaaS. Ele vai procurar um parceiro justamente que tem essas informações, tem esse conhecimento para prestar um serviço de consultoria e falar para ele o que ele precisa fazer, que tipo de servidor ele precisa comprar para poder atender aqueles clientes. O que o parceiro, né, o que vocês vão fazer de imediato? Fazer um sizing desse servidor. Então, em um quintas de clique de melhores práticas, eu comentei sobre o sizing, é o site one.click.com/sizing que vocês têm acesso, e aí vocês conseguem passar quantos usuários simultâneos, que tipo de servidor, se é máquina física, virtual, enfim. Vocês conseguem passar e ter uma recomendação de sizing para utilizar, se vai ser um single node, um multi-node e tudo mais. Uma vez que eu tenho esse servidor agora e eu vou começar a fazer projetos, esse quadrinho aqui de projetos, ele é uma coisa recorrente. Então eu vou ficar fazendo realmente um círculo, uma melhoria contínua, entregando N projetos. Cada projeto que eu vou fazer, eu tenho que usar o Application Checklist, como eu comentei. Mostrar para o meu cliente, ou até mesmo mostrar para vocês verem que não passou nada batido, se vocês estão de acordo com as melhores práticas, se não tem nenhuma chave sintética, se vocês estão utilizando só os campos necessários. E aí utilizar também o Document Analyzer para fazer essa otimização no meu aplicativo. Então, todo projeto que vocês vão entregar, utilizem um Document Analyzer nesse caso. E ali eu estou no dia a dia, eu como administrador dos sistemas, eu tenho tanto o Metadata Analyzer como o Connection Analyzer para monitorar as conexões dos aplicativos que estão no meu servidor e qual o impacto que eles têm, se eles estão olhando assim por cima de acordo com as melhores práticas, se eu tenho campos com um grande número de valores distintos, o que eu posso melhorar e conversar com o meu desenvolvedor. E aí depois, caso eu tenha algum problema, uma demanda específica, seja vão entrar mais usuários na minha base, ou estou com um problema onde o cliente quer entender por que os usuários estão reclamando tanto de lentidão, se de repente a gente não está conseguindo atender o pico de usuários e tudo mais, eu tenho o Scalability Tools, que foi o tema de hoje, para poder passar e entender com o cliente, simular esse cenário de uso junto com o cliente. Por último, eu não coloquei aqui nessa lista sequencial, mas é importante, que é o Telemetry Dashboard, que é quando eu preciso de uma informação granular, eu preciso entender ali no motor Kix,
que está acontecendo, quais são as informações que eu tenho ali, questão de CPU e de RAM, o que eu tenho no nível mais granular possível para utilizar o Telemetry Dashboard. Recomendo utilizá-lo só realmente, como até deixei fora da linha aqui, em casos extremos, em caso que eu tenho um desenvolvedor sênior que vai trabalhar com isso, eu tenho às vezes equipe de suporte trabalhando junto, seja um suporte da Qlik ou um suporte de vocês, para entender exatamente o que está acontecendo, para ter as informações mais granulares possível. Legal? Agora, por último, fechando aqui nossa apresentação, deixo aqui com vocês alguns links e algumas dicas de utilização do Scalability Toolkit. Eu falei para vocês aqui os dois primeiros quadrados, que é a parte Loading Test e Performance Test, mas caso vocês queiram ir além, entender um pouco mais e ter mais informações, vocês podem fazer tanto a parte de regressão, que é como eu comentei, fazer as comparações, analisar todos os resultados que vocês estão absorvendo, trabalhar com a parte de pre-caching e, claro, também tem aqui o hardware benchmarking que vocês conseguem fazer para entender a fundo tudo aquilo que vocês têm no seu servidor e qual a performance que ele tem, depois analisar tudo isso naquele aplicativo que eu demonstrei.